Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A Anistia Internacional escolhe Marielle Franco como símbolo de uma campanha mundial por direitos humanos. Disseminar mensagens e produzir informações sobre o trabalho de mulheres de 10 países defensoras dos direitos humanos é o principal objetivo da campanha. Câmara do Rio aprova em primeira discussão um projeto que obriga unidades de saúde do município a publicarem lista de espera. E na terceira reportagem da série sobre prédios icônicos, você vai conhecer um edifício que 90 anos depois de inaugurado continua chamando atenção na praia de Copacabana. Muitos estrangeiros se apaixonam pelo prédio e batem na porta 10, 15 pessoas por dia perguntando se tem apartamento para alugar. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre o anúncio da Anistia Internacional que definiu o nome de Marielle Franco como símbolo de uma campanha mundial por direitos humanos. 9 dos 10 casos retratados na campanha deste ano são de mulheres ativistas. A Anistia Internacional vai distribuir kits nas escolas para alunos e professores para que possam trabalhar o tema dos direitos humanos. No Brasil, é a primeira vez que uma mulher faz parte dessa campanha global que acontece desde 2001. A vereadora Marielle Franco, uma defensora dos direitos humanos, morta brutalmente em março desse ano, foi a escolhida para representar o país. Disseminar mensagens e produzir informações sobre o trabalho de mulheres de 10 países defensoras dos direitos humanos é o principal objetivo da campanha. Pressionar as autoridades é a ideia da campanha Escreva por Direitos, que envolve o mundo inteiro. São pessoas no mundo inteiro mobilizadas a partir da Anistia Internacional para enviar mensagens às autoridades para que deem respostas, para que protejam o direito das pessoas de lutar, de serem ativistas e para que garantam os direitos humanos. A Escreva por Direitos é essa oportunidade de mandar uma mensagem direta a partir da plataforma, uma mensagem de pressão às autoridades, para que deem respostas no caso de Marielle, para que deem respostas no caso das outras mulheres ameaçadas e sob risco no restante do mundo, mas também que enviem mensagens de solidariedade. A mãe da vereadora Marielle Franco, Marinete Silva, disse que vê a campanha como uma iniciativa importante para a sociedade. É uma campanha de suma importância para a gente, levar cada vez mais o nome da Marielle para o mundo. É uma campanha que reivindica não só em relação à minha filha, mas das mulheres que estão sendo ameaçadas a nível mundial. E ter Marielle numa campanha dessa é gratificante para a gente, é mais uma forma de cobrança, né? E de saber que realmente as coisas, né, a nível internacional vão continuar sendo exigidas, cobradas, né, de uma maneira forte e cada vez mais elevando, né, essas pessoas que são ameaçadas. Os direitos humanos hoje está vivendo um processo bem complicado, mas a nível Brasil eu acho que é muito pior, né? O pai da parlamentar Antônio Francisco da Silva lamentou que até agora o caso do assassinato da filha não tenha sido solucionado. Quase 7 meses depois, nós ainda não temos essa resposta. Tem mobilização a nível de Brasil, a nível de mundo. Vamos ver agora com essa campanha da anistia se nós deveremos ter alguma resposta. Aprovado em primeira votação o projeto que obriga unidades de saúde do município do Rio a publicarem lista de espera. Outras votações também aconteceram na sessão plenária desta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram diversos projetos, entre eles o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação de depósitos para o armazenamento de mercadorias dos trabalhadores do comércio ambulante. O projeto foi aprovado e voltará para votação em segunda discussão. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que obriga as unidades de saúde municipal a publicarem as listas de espera. Outro projeto aprovado em primeira discussão tomba por interesse histórico e cultural o Rio Carioca. Câmara do Rio está iluminada em apoio ao Outubro Rosa. Ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, depõe na CPI da ciclovia Tim Maia.
Projeto de lei inclui dia do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas no calendário oficial do município. Proposta institui o workshop vocacional nas escolas públicas municipais. E um evento no plenário da Câmara do Rio marca o início do Outubro Rosa. 20 jovens de comunidades carentes do Rio participam do curso de jardinagem do Projeto Rio Solidário, uma parceria do governo do estado com o SENAC. Em comum entre os alunos, o sonho de se transformar em jardineiro profissional. Uma das aulas práticas aconteceu nos jardins do Palácio Guanabara. Palmeiras imperiais, chafariz de Netuno, árvores frutíferas exóticas, o jardim idealizado pelo paisagista francês Paul Villon em 1909 conserva o ar de nobreza do palácio que foi moradia da princesa Isabel. Ela costumava cuidar pessoalmente de cada detalhe. Hoje, quem ajuda a manter tudo impecável são os alunos do curso de jardinagem do Projeto Rio Solidário, uma parceria do governo do estado com o SENAC. A ideia foi fazer um curso bem amplo e com algum aprofundamento da formação do jardineiro. Porque a gente sabe que muita gente se vira jardineiro por acaso. Está precisando de um serviço, mas é meio que um improviso e não uma profissionalização. A ideia foi inverter o processo, que a gente trouxesse esses jovens para eles conhecerem tecnicamente. Então a gente tem um professor que é biólogo, a gente tem um professor que é agrônomo, paisagistas, e aí eles terem um conhecimento técnico, uso de EPIs, né, que é o equipamento de segurança, usando todos os, não só os equipamentos, mas conhecendo tecnicamente a profissão, que é uma profissão promissora. Existe a oportunidade deles se empregarem em empresas e também deles serem autônomos, deles conseguirem algumas atividades remuneradas interessantes. Os interessados passam por um processo de seleção. Se aprovados, começam a ter aulas teóricas e práticas e recebem bolsa auxílio de R$ 200, além de vale transporte, alimentação, material didático e ferramentas. Jorge, que é porteiro, está expandindo suas funções no prédio onde trabalha, graças ao que vem aprendendo aqui. Eu trabalho à noite num condomínio, né? E nesse condomínio, às vezes precisa de ajudante de jardineiro e coisas assim. E eu ajudava o cara, mas eu não sabia nada, né? Aí eu tive essa oportunidade e estou fazendo o curso. Parece que agora eu sou o jardineiro de lá. Os trabalhos manuais, hoje em dia, né, estão sendo revalorizados. Né? Durante muito tempo, a juventude se dedicou muito a uma tecnologia digital e ficou muito afastada dos trabalhos manuais. Por isso, essa deficiência nossa agora no mercado de trabalho. Cuidando das plantas que já pertenceram à princesa, Elisângela se sente uma verdadeira rainha. Eu sempre quis me relacionar na questão ambiental, porque desde criança eu já mexo com horta. Então eu fui me interessar pela questão de jardinagem, que era totalmente diferente. Na verdade é totalmente diferente, com algumas coisas parecidas com a questão da horta. Então jardinagem abriu uma questão uma mente mais ampla para outros critérios assim na vida profissional. Então, por exemplo, questão de paisagismo, da questão de um jardim tropical e um jardim chinês. Então, você começa a descobrir outras coisas relacionadas à horta, a jardim, à natureza. Wesley é um dos alunos mais aplicados e já enxerga um futuro bem mais florido. Hoje em dia, muitas pessoas dizem o Brasil está em crise. Não é o país, a crise do país, é a crise dentro da pessoa. Porque, por exemplo, antes desse curso, eu achava assim, eu não sei, o jovem também procura se encontrar, entendeu? E as pessoas querem uma forma rápida e fácil de ganhar dinheiro, né? Mas se a pessoa, hoje, para jovens, tem muitos projetos, muitos cursos, oficinas, e se a pessoa procurar algo, ela vai se encontrar, ela vai se encaixar. Em tudo dá para a pessoa se especializar, se profissionalizar e ganhar o seu pão de cada dia. Com tanta dedicação a essa plantação, a colheita promete ser bastante proveitosa. Nós temos um cuidado também em trazer esse jovem, né, para o que está acontecendo hoje na sociedade e colocá-lo e transformá-lo não só em profissionais de jardinagem, mas também como cidadãos. E você vai ver depois do intervalo. 90 anos depois de inaugurado, Edifício Leles ainda é destaque na praia de Copacabana.
Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Segurança nunca é demais quando se trata do seu voto. A urna eletrônica possui mais de 30 camadas de segurança, não está ligada à internet e garante o sigilo das suas escolhas como eleitor. Tudo isso para que você vote com segurança. Justiça Eleitoral. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. E chegou a hora do nosso papo de saúde aqui no Câmara Rio Notícias. Hoje nós vamos falar sobre diabetes, uma das doenças que avança cada vez mais na população. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença causada pela diminuição da ação da insulina. A insulina é um hormônio que reduz o açúcar no sangue. Então, como nessa doença há uma diminuição da ação do hormônio que reduz o açúcar no sangue, no diabetes há um aumento do açúcar no sangue. Essa patologia, essa doença, acomete 1 em cada 11 pessoas no mundo. E em torno de 50% dessas pessoas não sabe que é diabética, porque na grande maioria das vezes a doença é completamente assintomática, ou seja, sem sintomas. Como fazer o diagnóstico? A gente faz o diagnóstico através de um exame de sangue. Então você pode aferir a glicemia de jejum, que é aquele exame que vê o açúcar, depois de você ficar em jejum. Se ele tiver igual ou maior em 2 situações a 126, você recebe o diagnóstico de diabetes. A gente também pode avaliar a hemoglobina glicada, que é uma alteração, na verdade é um exame que vê como é que foi a variação do seu açúcar nos últimos 3 meses. Se ele tiver maior ou igual a 6,5, também dá o diagnóstico de diabetes. O que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? No diabetes tipo 1, que acomete geralmente crianças e adolescentes, essa alteração da insulina ocorre por causa de uma autodestruição das células pancreáticas. Então, por causa dessa autodestruição, diminui a insulina. Geralmente, as crianças cursam com uma perda de peso e a gente precisa usar insulina logo no início do tratamento. Mas existe também o diabetes tipo 2, que acometem geralmente adultos e idosos. Nesse caso, está relacionado ao aumento de peso, principalmente o aumento da gordura abdominal. Esse aumento da gordura abdominal gera uma situação, todo um estado inflamatório, e esse estado inflamatório aumenta a resistência do corpo à insulina. Então, na prática, o que acontece é que a ação da insulina, ela diminui porque houve um aumento da resistência a ela. Então, o seu pâncreas começa a produzir mais insulina para conseguir compensar esse aumento da resistência à insulina. Por um período, isso funciona, até que chega um momento que ele não consegue compensar o suficiente. Aí, nesse momento, o açúcar começa a subir e começa a aparecer, o diabetes. No diabetes tipo 2, a insulina ela é muito tardia. A gente só vai precisar usá-la em alguns casos, porque no início a gente usa antidiabéticos orais. Então, o que é? São remédios que ou diminuem a resistência à insulina, ou aumentam a produção endógena, ou seja, do próprio corpo de insulina. Quais são as causas e sintomas do diabetes? Na maioria das vezes, o diabetes é assintomático. E as causas são multifatoriais no diabetes tipo 2. O tipo 1 é autoimune, então é muito a questão genética, história familiar. No tipo 2, na maior parte das vezes, é multifatorial. E aí tem vários fatores de risco. E a forma da gente prevenir vai ser tratando esses fatores de risco.
Quais são esses fatores de risco? É o tabagismo, que é o hábito de fumar, é o sedentarismo, que é a pouca prática de exercício físico, é o sobrepeso, né, aquela gordura abdominal aumentada, é o estresse emocional e é claro que existem também aqueles fatores que a gente não tem como mudar, como a história familiar, por exemplo. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos assistindo agora sobre diabetes? O mais importante é ter em mente que, se você tem fatores de risco, a maior parte deles são modificáveis. Existem alguns fatores de risco, como a história familiar, que não tem muito que a gente possa fazer. Só tem que acompanhar exames de sangue com regularidade, se você tem parentes próximos diabéticos. Agora, os outros fatores, como pouca prática de exercício, circunferência abdominal aumentada, hábito de fumar, de beber em excesso, eles podem ser modificados. E eles vão interferir muito na chance de você desenvolver o diabetes e outras patologias também que aumentam o risco cardiovascular. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos no próximo Momento Saúde. Até lá. Há 90 anos surgia na praia de Copacabana um prédio que ainda hoje se destaca pela arquitetura neoclássica. Na terceira reportagem sobre prédios icônicos do Rio, o repórter Renato Chapô mostra o que faz do Leles um edifício diferente. Uma mistura de estilos de frente para o mar. Há 90 anos surgia um dos ícones da arquitetura carioca em Copacabana. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo com o jornalista Rafael Bocor e o arquiteto Jorge Bittar. Ele nasceu com o nome de Palacete, como eram chamados os edifícios até a metade do século XX. Em 1928, Copacabana ganhava mais um prédio que entraria para a história da arquitetura do bairro e da cidade, o Edifício Leles. Quem projetou ele foi um arquiteto chamado Cristiano Stockler das Neves, que foi 20 anos depois, em 1947, prefeito de São Paulo, a mando de um português chamado Sr. Leles, né? Ele construiu 2 edifícios. Essa metade aqui de frente para a orla de Copacabana morariam os filhos dele, ele e a esposa no primeiro e no segundo andar. E o outro edifício eram primos, parentes de segundo grau, e ele alugaria outras unidades também. Essa ideia, com a chegada da década de 40, deu super errado. Ele se desentendeu com uma nora, não quis mais morar com os parentes e acabou com essa ideia de morar todo mundo na mesma construção. Ele começou a vender as unidades e desfez essa ideia que ele tinha. O Leles tem 9 andares, 18 apartamentos, sendo 2 por andar. Cada andar tem um hall com características específicas. Este aqui, por exemplo, do quarto piso, mistura os estilos neoclássico, Art Nouveau e Art Deco. Do lado de fora, o estilo neoclássico predomina na fachada, repleta de flores, vasos e guirlandas, como se fossem molduras de quadros. Os elevadores, feitos em jacarandá, uma madeira nobre, destacam o luxo logo na entrada. Dentro deles, os famosos e ecologicamente corretos espelhos belgas. Os espelhos belgas são tão famosos no mundo porque eles são produzidos com 0,02% de chumbo. Ao ser descartados, eles só liberam essa quantidade de chumbo na atmosfera. Tão cobiçada quanto o prédio é a vista que ele tem. Toda a extensão da praia de Copacabana. Um privilégio para poucos, como o empresário Cláudio Castro, atual síndico do prédio. Ele conta que a relação com Leles foi um caso de amor à primeira vista. Eu caminhava pela praia de Copacabana e via aquele prédio lindo, no estilo eclético. Na época ele estava um pouco mais maltratado, mas eu me apaixonei de qualquer maneira. Tinha um porteiro antigo que já faleceu. E há muito tempo eu via ele na porta e um dia bati na porta, será que eu posso entrar para dar uma olhada? Aí ele me mostrou o edifício e começou a paixão. Aí eu comecei a pedir a meu pai falou, vamos ver se aparece. Aí um dia eu estava lá e tinha uma placa de aluga-se amarela na janela do 3º andar. E aí eu aluguei um apartamento para morar, no meu primeiro casamento, morei nesse apartamento e com o passar dos anos eu comprei o meu apartamento que eu moro hoje. Durante 51 anos, os moradores do edifício Leles conviveram de perto com o famoso cinema Rian, que ficava ao lado do prédio. O nome era o pseudônimo da proprietária e fundadora, Nair de Tefé, primeira-dama do Brasil entre 1913 e 1914, casada com o marechal Hermes da Fonseca. O cinema Rian
era um ponto de encontro da população. Foi uma homenagem a Nair de Tefé, que ela usava o nome artístico, ela foi caricaturista, foi a primeira mulher caricaturista do mundo, chargista caricaturista, e ela se dava como rien, em francês, que quer dizer nada, né? E foi feito aquele cinema que hoje está substituído por um hotel modernoso, inexpressivo no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Mas as relações entre moradores era comum. Você saía do Roxy, que era um prédio art déco maravilhoso, ia na Colombo, que era quase em frente, então você tinha essas conexões. E a proximidade entre o prédio e o cinema acabou gerando uma certa briga de vizinhos. Tinha um professor universitário e também diplomata que residia no térreo e ficava muito chateado com os rapazes e moças que na fila da bilheteria sentavam na mureta do LED. Hoje tem uma grade, né? Mas havia apenas uma mureta com um tampo de mármore bonito em cima. Então, todo dia de manhã, um dia ele se irritou de vez, então ele passou a todo dia de manhã, ele pegava um bule ou um regador e colocava água devagarzinho em cima do mármore, que o mármore ficava brilhando, como se fosse o brilho do mármore, mas na realidade era água. Aí os jovens sentavam, se molhavam, ficavam nervosos e não sentavam de novo, não repetiam. Com o passar dos anos, ele acabou se livrando dos jovens que sentavam na mureta, entendeu? 90 anos depois da sua inauguração, o edifício Leles continua chamando a atenção na praia de Copacabana e atraindo muita gente interessada em comprar um apartamento nele. Os valores começam em R$1.600.000. Muitos estrangeiros se apaixonam pelo prédio e batem na porta 10, 15 pessoas por dia perguntando se tem apartamento para alugar. Porque eles às vezes se mudam, vão ficar 2, 3, 4 anos só. E para venda também, mais menos. O que a gente tem mesmo é uma grande procura de gente querendo alugar. Muita, muito grande. Se você hoje tivesse um apartamento no Leles para alugar, ele não ia ficar vazio 1 minuto, entendeu? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.